Bom dia, paz e bem. Neste módulo, veremos sobre as motivações ao diálogo interreligioso, sobretudo aquelas voltadas ao bem comum da humanidade. Há muito sobre o que dialogar com as religiões, sempre atentos ao bem comum da humanidade. É de interesse de todas as religiões estabelecer uma base comum a partir da qual possam dialogar. Além de outros temas que possam fazer parte ali do diálogo interreligioso, possa estar presente no diálogo interreligioso, temos as seguintes demandas. Estabelecer a paz no mundo. Nós sabemos que o mundo precisa de paz, há um crescendo muito grande de violência no mundo, a começar pelas próprias religiões. Então, como diz Hans King, só haverá paz no mundo quando houver paz entre as religiões. Então, daí a necessidade de dialogar em vista a estabelecer a paz. A questão da erradicação da pobreza é outra demanda do século XXI. Com o mundo globalizado, cada vez mais globalizado, a pobreza também se globaliza. Então, se tem conhecimento de países que já não é mais de terceiro mundo, mas de quarto mundo, tamanha miséria em que vive a sua população. Então, é preciso de erradicar a pobreza. Garantir a aplicação dos direitos humanos. Nós sabemos que os direitos humanos são constantemente violados em todas as partes do planeta. E é preciso uma tomada de consciência no sentido de garantir os direitos humanos. Sobre a questão da sustentabilidade na vida do planeta. Cada vez mais toma-se consciência de que somos uma grande família humana. O próprio Papa Francisco vem defendendo isso. E que é preciso lutarmos juntos para poder preservar a vida no planeta. E essa sustentabilidade na vida do planeta, ela depende principalmente da questão da preservação da natureza. Que nós sabemos que o ser humano está devastando a natureza de uma forma completamente irresponsável, tirando dela ali não só aquilo que necessita para a sua sobrevivência, mas servindo-se do excesso para um lucro desmesurado, e isso se traduz numa afronta ali contra a natureza, numa destruição irresponsável da própria natureza, em vista ao lucro. Então essas demandas têm em comum o fato de envolver as religiões do mundo inteiro. Nós temos aí como símbolo do diálogo o ataque às Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas tornou-se um símbolo da necessidade de se dialogar entre as religiões. E nós vemos ali o confronto entre o Ocidente e o Oriente, que vai muito mais pelo campo religioso do que do campo político. Porque trata-se de uma afronta de uma religião ali do mundo islâmico contra uma outra religião, que é o cristianismo. Nós temos aí que se a derrocada do mundo comunista, que tem como evento simbólico o Muro de Berlim, que marca ali estarmos adentrando numa era pós-moderna, diferente da que a precedeu, o ataque às Torres Gêmeas, que pôs de joelho toda uma nação ali, pela ação de 6 pessoas que agiram em nome do fundamentalismo religioso do mundo islâmico, torna-se símbolo do diálogo interreligioso. Torna-se ali um evento simbólico que se inaugura uma nova era, ou seja, a era do diálogo interreligioso, evidenciando mais do que nunca a necessidade de se dialogar com as religiões não cristãs. Com razão, Zygmunt Bauman defende que estarmos vivendo em uma era caracterizada pela liquidez, a modernidade líquida, entre as afirmações conceituais, em que tão logo se afirma uma teoria, já tem alguém em alguma parte da Terra provando ali a sua ilegitimidade, Essa época, caracterizada por ele de modernidade líquida, se adequa perfeitamente a outro neologismo, o da era da quebra de paradigmas. Então nós vivemos nessa época da quebra de paradigmas, que é próprio dos paradigmas socioculturais nascerem, desenvolverem e morrerem. E a morte de um paradigma já traz consigo ali o paradigma que ele irá suceder. E aí nós temos o paradigma da secularização, que vai ceder lugar ao paradigma do pluralismo religioso. Então nós temos como exemplo de Berger, do Peter Berger, que na sua primeira tese ele afirmou que a modernidade conduzia necessariamente à secularização. Depois ele vai refutar a sua tese, vai dizer que a modernidade conduz não à secularização, mas ao pluralismo religioso. Então, quando iniciou a sua carreira de sociólogo da religião, o Peter Berger entrou na esteira de afirmadores da secularização, movido ali pelo consenso acadêmico da época, na década de 1960, de que a secularização, no sentido de um declínio da religião
era uma consequência inevitável da modernidade, né, identificando essa secularização com a racionalidade progressiva ao estilo de Max Weber. Agora, após constatar que a religião está por todo lado, né, está em toda parte, assim como diz Daniel Revelegé, multiplicando-se, o Peter Berger reconhece, né, que a modernidade não conduz à secularização, e sim ao pluralismo religioso. Então, o conflito entre o Oriente e o Ocidente, visibilizado ali pelo ataque às Torres Gêmeas, é uma questão bastante antiga, né, retratando a relação excludente do cristianismo com as outras religiões. E essa relação conflituosa passou a ser simbolizada pelo ataque das Torres Gêmeas em 2001, que mostrou ali ao mundo o poder destruidor de pessoas que dizem agir em nome de Deus e da religião. Do jeito que o mundo islâmico mandou atacar os Estados Unidos ali, as Torres Gêmeas, em nome da religião, em nome de Deus, o Bush também mandou atacar o Iraque em nome de Deus. Então nós vemos que é de ambos os lados ali, sempre agindo em nome de Deus, cometendo o mal, cometendo as guerras, os atos terroristas, acreditando que isso aí é da vontade de Deus. E aí esse ataque às Torres Gêmeas acirrou profundamente, né, ali o conflito entre Oriente e Ocidente. E traz à tona a relação conflituosa entre o cristianismo e as outras religiões. Vai ali aguçar, né, a necessidade de dialogar exatamente para solucionar esses conflitos. Então mostra a necessidade de se estabelecer a paz no mundo pela via do diálogo, a começar pelo diálogo ali das religiões, entre as religiões. O Peter Berger foi levado a declinar de sua tese da secularização, a qual não mais se sustentava empiricamente, né, por 3 experiências que o fizeram mudar de opinião. Em primeiro lugar, a experiência que teve ao se deparar com a religiosidade difusa própria dos países de terceiro mundo. Então, ao viajar aqui para a América Latina, depois para a Ásia e para a África, ele se deparou com a prática religiosa ali muito intensa, principalmente do neopentecostalismo, do pentecostalismo e o neopentecostalismo. Então ele vai se deparar com uma realidade bem diferente daquela que havia afirmado da secularização. Em segundo lugar, porque assistiu ao surgimento da contracultura nos Estados Unidos, ou seja, dos movimentos contraculturais ali nos Estados Unidos, quando se deparou com os fenômenos religiosos pós-modernos, como a New Age, por exemplo, o esoterismo, a autoajuda, bem como o espaço ocupado pela religião defendida por Marilyn Ferguson, de estarmos vivendo na era de Aquário, ou seja, a era de Aquário pretende ser ali uma superação da era de Peixes. Nós sabemos que Peixe é o simbolismo do cristianismo. Então, é uma evidência clara ali de uma pretensão de superar o próprio cristianismo através de uma síntese religiosa no mundo inteiro a se fazer através dessa era de Aquário. E em terceiro lugar, né, nós temos a experiência que ele teve ali com a comunidade evangélica norte-americana, que juntamente com outras experiências mudaram sua visão da religião no mundo de hoje, o que leva ele a refutar sua própria. Então, em sua obra Os Múltiplos Altares da Modernidade, o Peter Berger vai falar sobre a necessidade de estabelecer um novo paradigma, o do pluralismo religioso, refutando a sua tese, né, a qual está ali na sua obra O do Céu Sagrado, que é da editora Paulus. Sua tese não estava completamente errada, ele vai constatar isso, é verdade. A modernidade produziu um discurso secular. Esse discurso secular vai fazer com que as pessoas lidem com diversas áreas da vida sem referir-se a nenhuma definição religiosa da realidade. Né? Mas quais são os efeitos desse discurso secular? Ele pode ter tido um efeito na esfera pública, retirando ali os símbolos sagrados, ali, os símbolos religiosos da esfera pública, do espaço público. Porém, não retirou Deus e nem a religião do coração das pessoas. Deus estava vivo ali no coração das pessoas e as pessoas se mostram profundamente religiosas. E isso dá aso para o surgimento de um novo paradigma, né, que é o do pluralismo religioso, que passa a lidar ali com 2 pluralismos que coexistem nos discursos religiosos seculares e que ocorre nas mentes dos indivíduos, né, e no espaço social. Ou seja, esse pluralismo que coexiste aí tanto nos discursos religiosos quanto seculares, ele vai ocorrer também nas mentes dos indivíduos.
e também no espaço social. Nas mentes do indivíduo, que os indivíduos continuam profundamente religiosos, e também no espaço social, porque a religião está em toda parte. Então, com a refutação da sua tese, o Peter Berger, né, é levado ali a afirmar que o nosso mundo não é nada secular. Ele é tão religioso como outrora, e em alguns lugares mais ainda. Acredita ao fracasso de sua tese o fato de não ter percebido que para que uma instituição funcione na sociedade, ela tem que ter um correlato na consciência da pessoa. Ou seja, se ocorreu uma diferenciação entre as instituições religiosas e as outras instituições na sociedade, em que a religião ela foi ali relegada ao espaço privado, essa diferenciação deve também ter a sua manifestação na consciência dos indivíduos. E isso não ocorreu. Como o Estado é laico, retira a religião do espaço público. A religião perde a sua função ali de normatizadora, disciplinadora e ordenadora da ordem social, porém, ela continua radicada ali na consciência dos indivíduos. Então, essa secularização não se deu de forma plena. A abertura dada pelo Concílio Vaticano II, que tem ali, dá toda uma orientação da necessidade de se dialogar com as religiões, reconhecendo haver ali nas religiões as sementes do verbo, né, que são sinais ali da presença do agir de Deus, do agir do verbo e do Espírito Santo naquelas culturas, está longe de tornar-se realidade. Nós sabemos pelos constantes conflitos religiosos que surgem no mundo. Com a interação das culturas, há uma tendência de que os conflitos como os das Torres Gêmeas aumentem ainda mais. Ou seja, a própria globalização, né, promoveu ali o encontro, a interação entre as culturas. Então se toma conhecimento do que o outro está fazendo, a favor, desfavor, né, do outro em outra parte do mundo com uma facilidade muito grande. Isso tende a acirrar os conflitos. E a constatação do pluralismo religioso, né, que as religiões que antes só tínhamos conhecimento delas pelos livros, agora elas se nos avizinham. Nós podemos ter um vizinho que é muçulmano, ou então alguém que seja aí da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, que é nossos vizinhos, que são pessoas de outras religiões, ou mesmo um colega de trabalho, né, ali que é de outras religiões. E até mesmo dentro da própria família pode acontecer, né, de pessoas serem de outras religiões, ou seja, professarem outros credos religiosos. É facilmente constatável estarmos vivendo em meio a um pluralismo religioso de tal intensidade que, com toda razão, Daniel Revelegé vai afirmar que a religião está em toda parte. Toda a sociedade está impregnada do religioso. Isso trouxe mudanças consideráveis para a teologia, no que se refere ao seu posicionamento frente às transformações ocorridas na era contemporânea. Então, se antes o ateísmo e a secularização eram categorias a partir das quais reinterpretava as grandes verdades da fé cristã, ou seja, comparando a fé cristã ao ateísmo e à secularização, agora é o pluralismo religioso que passa a ser essa categoria, né, que convida ali os estudiosos a uma releitura dos grandes capítulos de toda a dogmática cristã. Então, o pluralismo religioso deixou de ser uma fase histórica temporária a ser superada pela missão da igreja, passando a ser expressão da vontade de Deus, que se vale da diversidade cultural e das religiões para melhor manifestar as riquezas da verdade última, vai dizer o Jean-Claude Geoffrey, que é um teólogo francês. Dando prosseguimento ao módulo anterior, veremos neste módulo sobre o pluralismo verificável em nossos dias como sendo um pluralismo de princípio. O teólogo francês Jacques Dupuy, especialista em diálogo interreligioso, né, ou seja, ali no estudo do cristianismo face às religiões não cristãs, levanta a questão sobre se o pluralismo religioso deve ser aceito ou tolerado, né, como uma realidade que está aí e com a qual temos que lidar, ou se o mesmo deve ser aceito de modo positivo, como expressão da generosidade de Deus, que se manifesta de diversos modos à humanidade, ou mesmo fruto da resposta multiforme que os homens deram em suas culturas à autorrevelação divina no decorrer da história. Então, sobre a questão se o pluralismo religioso deve ser aceito positivamente ou não, temos em José Maria Vigil que a aceitação do pluralismo religioso é o maior desafio para o cristianismo, haja vista sua milenar pretensão de unicidade e absolutismo,
Sua pretensão de ser única e verdadeira religião, considerando as demais como erro, como invenção humana, fez com que a mesma se tornasse exclusivista ao extremo. E também temos aí o posicionamento do Leonardo Boff, que sugere que da mesma forma como existe a imensa biodiversidade na natureza como fato constatável e como imensurável valor que merece ser preservado, de igual modo existe a diversidade das religiões, que são fatos e valores a serem apreciados, pois são manifestações do humano e da experiência religiosa da humanidade. Assim, não soa justo pensarmos e afirmarmos que somente uma espécie deve prevalecer. Ao contrário, devemos entender que todas as espécies têm valor e juntas revelam as virtualidades do mistério da vida. De modo semelhante, não é justo afirmar que somente uma religião é verdadeira, considerando as demais como decadência, pois todas elas devem algo do mistério de Deus e as muitas formas de caminharmos em fidelidade e amor na direção de Deus. Ante a existência de um pluralismo que é um fato incontestável, pois a religião está em toda parte, torna-se tarefa da teologia das religiões, que é o âmbito que vai estudar, o ramo da teologia que vai estudar o cristianismo face às outras religiões. Então, torna-se tarefa da teologia das religiões perguntar se o pluralismo possa ter ou não significado positivo no único plano salvífico de Deus para a humanidade. Ou seja, se a fé cristã em Jesus Cristo, Salvador universal da humanidade, é compatível com a afirmação de um papel positivo de outras tradições religiosas no mistério da salvação de seus seguidores. Então, a constatação do pluralismo religioso ela se torna necessária para o entendimento entre as religiões, a fim de estabelecer um diálogo eficaz e compromissado com o bem comum. O que deve se resguardar no diálogo interreligioso? Que o reconhecimento do pluralismo religioso não leve ao relativismo e o reconhecimento da verdade nas outras religiões não venha a minar a relevância e a verdade universais mediadas por Jesus Cristo. É uma tendência natural do ser humano marginalizar e até mesmo condenar aquilo que não conhece. Assim, ao invés de considerarmos o pluralismo religioso como uma ameaça à nossa fé, deveríamos ter uma visão positiva sobre esse pluralismo religioso, vendo como uma expressão da infinita riqueza de Deus, que, conforme defende Michael Malados, se reflete nas limitadas imagens de Deus que somos nós próprios. Na verdade, quanto mais nos adentrarmos nas outras religiões, reconhecendo nelas as riquezas próprias de suas doutrinas e de suas práticas, mais capazes nos tornaremos de reinterpretar criativamente o que elas têm de verdadeiro, à luz da singularidade do cristianismo, daquilo que só acontece no cristianismo e não se verifica nas outras religiões. Então, a pedagogia de Deus na história nos ensina que há uma função profética do estrangeiro para uma melhor inteligência de sua própria identidade. No campo da teologia das religiões, o pluralismo religioso exerce um grande fascínio nos teólogos, que vê nele uma grande demanda que os leva exaustivamente à reflexão teológica sobre o seu sentido para o cristianismo. Então, esses teólogos são ousados em suas reflexões, porque acreditam que a salvação humana é universal, alcançando cristãos e não cristãos. Por serem completamente abertos ao diálogo interreligioso, há uma tendência dos teólogos hoje em ultrapassar o exclusivismo religioso e deixar-se fecundar intelectualmente pelo pluralismo religioso. Então, ultrapassam o nível da tolerância para uma avaliação positiva dos tesouros religiosos que as outras religiões encerram. Então, longe de ser algo a ser superado, o pluralismo religioso é visto como um fator positivo, verdadeiramente um bem, visto que as religiões não cristãs são também mediações da salvação de Deus. E a diversidade religiosa não é vista mais como algo negativo, como algo ali que é contrário à vontade de Deus, mas é uma dimensão do ser humano, a perfeição do universo, e enquanto tal constitui uma verdadeira riqueza para a humanidade, devendo, portanto, ser considerada um valor a ser potencializado e não vista ali como um inimigo, como algo estranho à fé cristã e, portanto, ser combatido. Alinhados com a abertura proporcionada pelo Vaticano II na direção das religiões não cristãs,
a teologia da religião ela se abre à possibilidade de fazer um juízo positivo sobre as outras religiões, chegando mesmo a considerar o pluralismo religioso não como sendo de fato ali algo que se constata na sociedade, né? Mas também como um pluralismo de princípio, ou seja, que é da vontade de Deus, que não é estranho à vontade de Deus. Então, assim, o pluralismo religioso ele é hoje percebido pelos teólogos da teologia das religiões não como um fato lamentável, mas como vontade de Deus. E aí parte-se para o pluralismo de princípio, que corresponde ao misterioso projeto de Deus. E que a história religiosa da humanidade é testemunha não só da busca tateante do mistério da realidade última pelas religiões, pelas pessoas ali nas suas religiões, mas também da pluralidade de dons de Deus em busca do homem. Então a forma com que Deus se dirige ao homem, ela não se dá ali singularmente só ali no cristianismo, mas ela se dá de outras formas, pelos caminhos conhecidos somente por Deus nas outras religiões. Nós temos um fundamento teológico, ou seja, aquilo que dá a base teológica para afirmar o pluralismo como sendo de princípio, a passagem em que Ruth diz a Noemi: para onde você for, eu irei também. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Ora, nós sabemos que Ruth não era judia, ela era moabita. E ela se tornou ancestral de Davi através do casamento com Boaz, né, posicionando-se ali a favor da sua sogra Noemi. Então, nós temos aqui esse fundamento teológico, não no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, como se não bastasse a gente ter isso no Novo Testamento. Né, o fundamento para a afirmação desse pluralismo de princípio. Na perspectiva do pluralismo religioso de princípio, Jacques de Pie defende que, no quadro geral do desígnio salvífico de Deus, o evento Jesus Cristo é o centro, o ápice, o cume, a chave interpretativa de todo o processo histórico salvífico, que tem ali um significado salvífico universal. Então, o poder salvífico de Deus não se esgota em favor de um único povo escolhido, né, mas alcança todos os homens por meio da ação salvífica do Verbo e do Espírito de Deus. Lembrando que a figura do Verbo, né, que o Verbo é a palavra estava em Deus e o Verbo era Deus, é o próprio Jesus Cristo. Mas na figura do Verbo, ele vai atuar ali ao lado do Espírito Santo nas outras religiões. E conforme explica o mesmo autor, né, o Jacques de Pie, a totalidade salvífica de Deus em relação aos homens e aos povos tem como fator determinante uma combinação de 3 elementos, que é o evento Cristo, por meio da humanidade ressuscitada, né, ali num ato inigualável, realizado por ele, né, com a sua vida, paixão, morte e ressurreição, e o Verbo de Deus, o Espírito de Deus, que se dá numa atuação conjunta em toda a realidade dada, alcançando todos os povos. Então aí tem um caráter universal da salvação que se estende à humanidade através da ação do Verbo e do próprio Espírito de Deus. Lembrando que a ação do Verbo se dá pela semeadura das sementes. Então nós temos como determinante para a salvação não só Jesus Cristo, né, que historicamente se encarnou naquela cultura específica ali do judaísmo, mas também há de se considerar a atuação do Verbo de Deus, que espalhou suas sementes nas outras culturas, bem como a atuação do Espírito Santo, hoje, né, que sopra onde quer, atuando também nas outras religiões. Na busca por um fundamento teológico para o pluralismo religioso, há de se considerar alguns princípios a serem negados, devido à sua insuficiência no que diz respeito à sua plausibilidade. Deve-se negar a ideia, né, de que se tem em comum a fé em um único Deus, bem como o caráter plural no mundo globalizado. Há de se negar essa afirmação. A procura por Deus, né, que se dá pela diversidade de modos com que os homens expressam sua procura pelo mistério divino nas diversas culturas. E também a apreensão da ideia que se tem de Deus, né, devido aos limites inatos ali, inevitáveis da forma com que o ser humano vai aprender a ideia de Deus. Deve-se negar essas considerações porque as mesmas se enquadram numa perspectiva reducionista de todas as religiões, né, como uma procura natural por Deus. Mostra-se, portanto, insuficiente para se estabelecer uma justificativa teológica ao pluralismo religioso. Então, o que se tem em comum, a fé, é algo que se diverge muito ali do cristianismo para as outras religiões.
E a procura de Deus, né, que se dá nas outras religiões, é muito distinta daquela do cristianismo. Até porque no cristianismo essa procura não se dá só nessa procura por Deus. Deus vem também à procura do homem, vem ao encontro do homem, né? E a apreensão que se tem da ideia de Deus, né, que se dá de multiforme nas outras religiões, muito distinta daquilo que nós temos no cristianismo, que é a crença no único Deus, assim como temos no judaísmo e no próprio islamismo. Refutando-se essas ideias reducionistas das religiões, pelo que se tem em comum, pela busca natural, pela divindade, bem como pela ideia que o ser humano tem de Deus, que nós vemos hoje em dia que está muito distorcida, porque se apresenta um Deus completamente diferente daquele revelado ali em Jesus Cristo, né? Um Deus misericordioso, um Deus amoroso, né? Compassivo, justo, fiel, que se diferencia muito da ideia que se tem de Deus. Temos então que o que vai melhor fundamentar o pluralismo como sendo de princípio, né, teologicamente, a afirmação de que o pluralismo reconhecido como um fato seja também um pluralismo de princípio. Assim conforme postula Jacques de Pie, temos que a fonte originária das religiões se dá pela automanifestação divina aos seres humanos. O fundamento primário do princípio da pluralidade se dá por iniciativa divina de autocomunicação, que se dá por múltiplas vezes e de diversos modos e na sua recepção e codificação por parte das diversas tradições religiosas. Ora, cada tradição religiosa vai ter uma forma de codificar ali a revelação de Deus naquela religião. O cristianismo registrou de uma forma, o judaísmo de outra. O judaísmo registrou de uma forma, o cristianismo vai complementar aquela revelação do judaísmo, codificando aquilo que se deu com a revelação de Cristo. Já vai distanciar dessas duas tradições religiosas o islamismo, que vai ter uma concepção diferenciada, embora veja ali a raiz da religião ali no mesmo tronco de onde sai o judaísmo e o cristianismo, né, que é Abraão, que Abraão é o pai dessas três fés, né, que é a fé islâmica, cristã e judaica, no entanto vai diferenciar muito ali nos seus textos sagrados. E por fim nós temos que a pluralidade das religiões encontra seu fundamento na grandeza de um Deus que é amor e que é comunicação, é um Deus que extravasa para além de si mesmo de forma comunicacional, ou seja, de forma a se comunicar com a humanidade. Cria o ser humano para se comunicar com ele. É um amor que se transborda do seio da humanidade, né, na criação do ser humano, e quando Deus cria o ser humano, o cria à sua imagem e semelhança e com ele se comunica. Já fazendo recorte aqui para a América Latina, nós temos o pluralismo religioso latino-americano, né, que no período colonial, esse pluralismo era de fato, mas não era de princípio. Constatava ali várias religiões. Os europeus encontraram aqui não um vazio existencial, não um vazio humano ali, né, de seres humanos, mas encontrou várias civilizações existentes aqui na América Latina. Só que o monopólio religioso estava nas mãos do cristianismo, né, de vertente católica, porque naquela época já existia um cristianismo de vertente protestante. E também as outras formas de expressão, né, a fé cristã e a não cristã, foi exatamente reprimida pela Igreja Católica, que naquela época se posicionava como única via de salvação, única possível via de salvação para a humanidade. E era a intenção do catolicismo, né, na sua expansão, na expansão da fé cristã pelo mundo, fazer com que todos se convertessem à fé católica. E na época pós-moderna nós temos a quebra dos monopólios religiosos, que se dá pela garantia da liberdade religiosa, né, como preceitos constitucionais e também da Declaração dos Direitos Humanos. E aí o pluralismo religioso, que era um fato, passa a ser também um pluralismo de princípio, passa a ser reconhecido ali como sendo da vontade de Deus. Então nós passamos a ter um cristianismo sintonizado com os sinais dos tempos. Lembrando que esse termo sinais dos tempos é referido em vários documentos ali do Concílio Vaticano II, mostrando ali, né, esse olhar contemplativo que os padres conciliares dirigiram às principais demandas da humanidade, né, em tempos de modernidade. Então, dirige um olhar positivo às religiões, sem pretensões de converter
nem batizar, né? Mas unicamente pregar o evangelho. Então, hoje, né, no projeto de uma nova evangelização, se dirige às outras religiões para apresentar o evento salvífico, mas não com a intenção de convertê-las ao cristianismo ou mesmo à fé católica. E, nessa perspectiva de positividade da igreja, vai acabar tirando o peso das costas de quem carregava ali a responsabilidade de declarar a não salvação das outras pessoas, através de princípios excludentes como extra ecclesia nulla salus, ou seja, aquela famigerada afirmação de que fora da igreja não há salvação. Apenas aqui gostaria de fazer uma ressalva, que embora não tenha elaborado, né, conforme José Maria Vigil, que é um importante teólogo do pluralismo religioso, tanto a teologia da libertação quanto o macroecumenismo, que é o nome que se dá ao diálogo ecumênico interreligioso, ali no âmbito da teologia da libertação, intuíram um pluralismo de princípio com as religiões latino-americanas, ao valorizar positivamente as religiões indígenas e as religiões de tradição afro-americanas. Partindo-se do princípio constatado pela teologia das religiões que a normatividade das outras religiões é algo querido por Deus e legitimada pelo Espírito Santo, né, que direciona a sua ação para onde quer, pode-se afirmar que não temos o monopólio da ação de Deus, né, como se afirmava antigamente. Hoje, em que não há espaço para atitudes excludentes, para afirmações exclusivistas, né, frente às outras religiões não cristãs, ou aceitamos o pluralismo religioso que está aí, procurando sanar as dificuldades que impedem um verdadeiro encontro pela via do diálogo, ou então os excluídos seremos nós, né? Mas o seremos não pelos outros que se encaminham para uma perfeita abertura a um verdadeiro encontro, mas por nós mesmos, ou seja, nos auto-excluiremos, caindo no erro clássico de continuarmos engessados em torno de dogmas, de doutrinas que valem para o cristianismo, mas não para as outras religiões. Então nós precisamos de nos abrir ali àquela proposta do Papa Francisco, né, de uma saída de si mesmo em direção ao outro, né, que é a igreja de saída. A ideia da igreja de saída encaixa-se perfeitamente, né, nessa ideia de que Deus não é monopólio da Igreja Católica. Como sinal da receptividade do Concílio Vaticano II na América Latina, devemos nos abrir ao diálogo com as religiões desta parte do continente. Para que isso aconteça, é preciso nos conscientizarmos do pressuposto ao diálogo interreligioso latino-americano, que consiste na aceitação do pluralismo religioso como evidência histórica, né, como algo querido por Deus. Então, a comparação com as outras religiões não pode ter como única finalidade estabelecer a falsidade delas, né, em vista à conversão, mas identificar nelas a presença salvífica na forma das sementes do verbo. E aí se coloca como desafio para a teologia das religiões, no meu trabalho ali, no meu estágio pós-doutoral, eu propus, né, um estatuto para a formação de uma teologia das religiões latino-americanas, que não tinha um trabalho anterior que falava sobre essa proposta de uma teologia das religiões latino-americanas. Então eu propus essa teologia das religiões latino-americanas no meu trabalho, que tem como desafios aí para essa nova teologia a ser tratados ali pela via do diálogo, que é, em primeiro lugar, fazer com que, pela via do diálogo interreligioso, todas as religiões tomem conhecimento da realidade do pluralismo religioso, reconhecendo como um pluralismo de princípio e não apenas um pluralismo de fato. E o segundo desafio é que sintam-se chamadas a assumir a responsabilidade pelo destino da humanidade, pela sustentabilidade do planeta Terra e pelo próprio cosmos, dando ali a sua contribuição, por exemplo, na preservação da natureza. O outro desafio é que se sintam chamadas a assumir a responsabilidade pelo destino da humanidade, né, pela sustentabilidade na vida do planeta, colocando ali à disposição das outras religiões os seus ensinamentos, sobretudo no sentido da preservação da natureza. Já concluindo esse módulo, temos que somente as religiões que encarnarem a causa da teologia das religiões, aceitando o pluralismo religioso como um pluralismo de princípio, nesse tempo de transição que nós estamos vivendo, né, poderão ser úteis à humanidade, sobretudo no que se refere à sustentabilidade da vida no planeta, ensinando ali, contribuindo ali com aquilo que tem
né, de ensinamentos sobre a preservação da natureza. Então, as que não conseguirem dar esse passo continuarão sendo para a humanidade como espartilhos incômodos e prejudiciais à saúde, herdados de épocas ancestrais já superadas, vai dizer aí José Maria Vigil. Então, é só para vocês terem uma ideia, espartilho era uma peça íntima que as mulheres usavam para poder afinar a cintura, né? Apertava ali a barriga, né? E prendendo a barriga para poder ficar com a cintura bem fina. E depois vestiam um vestido por cima e de fato ficavam bonitas. Mas aquilo incomodava muitas pessoas, né? Então, o termo espartilho é exatamente para poder mostrar o tipo da religião que se recrudesce sobre si mesmo, que se fecha sobre si mesmo. Tenha uma santa abençoada semana e até o nosso próximo encontro.